Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito dos jovens, do uso de álcool e drogas e vulnerabilidade social. Por que eu quero trazer esse vídeo para vocês? Porque muito normalmente, na nossa rotina, seja no trabalho, seja no nosso dia a dia, a gente associa o uso de álcool, drogas pelos jovens como um fator negativo. E não que não seja ruim para a saúde de quem está usando. Porém, o que eu quero trazer aqui como questionamento e reflexão é a forma como nós, enquanto profissionais e até mesmo enquanto sociedade, chega até esse assunto e julga, A gente coloca nossas lentes de julgamento na frente, o que pode acabar atrapalhando, principalmente em relação a quem é profissional, se aproximar genuinamente desse público, para então tá ali trabalhando com ele e trazer alguma resolutividade no nível que a gente pode. Em primeiro lugar, para a gente entender esse contexto, essa importância de chegar a esse público, a gente precisa entender a diferença de comportamento de risco e vulnerabilidade, O contexto de vulnerabilidade trazido por Aires, ele vai além de simplesmente comportamento de risco, que é algo, digamos, muito limitado, é naquele espaço ali, só olha para o comportamento em si. Quando a gente olha para o âmbito da vulnerabilidade, a gente pode olhar para um contexto muito maior que envolve aquele jovem, aquele adolescente, que no caso é o grupo que a gente está trabalhando nesse vídeo. A vulnerabilidade ela vai estar relacionada tanto nos níveis individual, que sim, vai estar em relação à conduta daquele indivíduo, aos comportamentos daquele indivíduo em relação ao álcool e drogas, mas a vulnerabilidade ela também vai estar relacionada ao âmbito social. Que espaço esse jovem, esse adolescente ocupa na sociedade? Qual é o contexto familiar desse jovem, desse adolescente? Como é o seu pertencimento? Como é, dentro do ambiente escolar? Sua relação com o trabalho, com os amigos, enfim, são N questões que envolvem o contexto onde esse adolescente está inserido. O terceiro ponto é a vulnerabilidade olhada no aspecto programático. E aí nós vamos entender em relação às políticas públicas que são destinadas para esse público. Dentro daquela cidade, daquele bairro, daquele município, existe algum tipo de política pública que ampare esse adolescente? Seja voltada a esporte, lazer, a educação, saúde. Existe esse planejamento que ampare esse público? Quando a gente consegue olhar para todos esses fatores, a gente vai ter um olhar mais complexo para entender, minimamente, os caminhos que levam a esse jovem, esse adolescente, a entrarem no mundo das drogas, por exemplo. Quando a gente consegue entender isso, isso vai diminuir gradativamente o nosso olhar de julgamento, porque ao invés de a gente estar olhando apenas para o comportamento de usar as drogas, a gente vai estar olhando para o indivíduo. Um outro ponto muito importante nessa questão de olhar para o indivíduo que está ali fazendo uso é se questionar, além de todo esse contexto, o que é que nesse contexto, na experiência de vida dessa pessoa, fez ela escolher esse caminho, fez ou meio que obrigou ela a estar ali, As transformações que o jovem ele vai vivenciar, seja física, com seu corpo, seja social, na forma que ele vai lidar ali, que lugar ele vai estar ocupando nessa sociedade, saindo do lugar de criança para o lugar de adulto. E também as transformações internas, na construção da sua identidade, do seu caráter, tudo isso também vai estar atrelado ali, a fatores que podem estar envolvidos também, nesse uso. Nessa fase é muito comum os questionamentos, de quem eu sou, o sentido da vida, e muitas vezes esses jovens precisam desafiar os limites para poder se sentirem presentes, para que a vida faça sentido. Infelizmente, o caminho do uso de álcool e drogas não é um caminho muito salutar, mas que a gente entenda que por trás desse uso pode sim ter uma questão de buscar um significado para a vida, para a existência. Outros fatores que podem estar atrelados também é a questão de afeto, a questão de buscar pertencer a um espaço, pertencer a um grupo, e se sentir aceito. E a gente precisa também levar isso em consideração.
Esses são alguns fatores, né? Podem ser que existam N outros fatores, N outras questões que a gente só vai saber quando a gente de fato se aproximar desse público. E a gente, para se aproximar desse público enquanto profissional, precisa deixar de lado essas lentes de julgamento e tentar entender o todo, né? E conseguir, assim, né, tentar criar uma conexão com esse público. Se já o público já está cronicamente com esse comportamento, né? Então aí a gente, além de se aproximar e criar um vínculo, a gente vai ter que trabalhar essas questões pessoais. Muitas vezes não é dentro da assistência social, isso vai precisar de outros encaminhamentos. Mas a gente cabe na assistência social trabalhar essas questões de pertencimento social, de grupo, né? E de lugar dentro, e do lugar que esse jovem ocupa dentro da sociedade. Então esse era o vídeo, eu espero que possa ter contribuído para que você repense, né, e pense a sua realidade e a sua forma de agir nessa realidade que você está trabalhando. Espero que eu tenha contribuído. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar para espalhar conhecimento e informação por aí. Esse era o vídeo, espero que você tenha gostado. Nos vemos em breve.